Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre os processos de descolonização na África e na Ásia. Nessa aula especificamente nós vamos começar falando da África. Só nessa aula especificamente eu vou falar sobre a África, né? Esse processo de descolonizações aí desses dois continentes. Então, hoje a gente fala do continente africano. É importante a gente entender, pessoal, os antecedentes aí que levaram à colonização do continente africano, tá? Antes de falar aí do processo de descolonização. O colonialismo, pessoal, veio lá nos séculos XV e XVI, lembrando que Portugal começou isso, né, entre os europeus, e aí depois a Espanha, e depois a Inglaterra, França, Países Baixos. Esses países, eles começaram ali uma relação de troca com os ex-africanos, né? Havia a escravidão ali no continente africano, mas a escravidão não era a mesma coisa que se tornar aí com tráfico, né? Porque a escravidão na África, ela tinha regras, a África tinha muita semelhança com a escravidão antiga, né? Então, às vezes até podia ter ascensão social por meio da escravidão, né? Que vai ser completamente diferente do escravismo, né? Então, os europeus, principalmente Portugal aí primeiro, vai começar a comprar esses escravos e traficar, né? E aí vai trazer para as Américas, né? O colonialismo, pessoal, não gerou uma ocupação da África da forma que ia gerar depois o neocolonialismo, porque eram basicamente feitorias que eram construídas lá no litoral. Pessoal, o neocolonialismo que virá aí no século XIX e XX. Pessoal, o neocolonialismo vai ser diferente do colonialismo, por quê? Porque no neocolonialismo vai haver a invasão realmente aí do interior do continente africano. A África vai ser completamente dividida aí de acordo com os interesses dos europeus. Em 1885, pessoal, a Conferência de Berlim definiu como ficaria o continente africano, né? Então vocês estão vendo aí as regiões, né? Então cada região tem uma cor diferente porque ficaria com cada país aí, né? Depois vocês podem pausar o vídeo para ver com mais calma. Mas então vocês têm aí as potências, né? Então tem França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália. E aí o que sobra é o Egito, a Etiópia e a Libéria, que ainda naquela época eram independentes, né? Um dos antecedentes para a questão da descolonização vai ser a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial, pessoal, vai gerar um abalo aí em toda essa situação, porque os países europeus, pessoal, envolvidos aí nesse conflito, vão ficar completamente destruídos. Eles não vão ter mais forças para conseguir administrar toda essa situação colonial. Dependendo do país, teríamos aí relações diferentes. Então, por exemplo, pessoal, com a Inglaterra, a questão vai ser de abrir mão das colônias aí, na sua maioria. Por quê? Porque vai chegar ao poder, depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Trabalhista, né? O Partido Trabalhista ele vai começar a priorizar a própria Inglaterra e não mais as colônias. Então, por isso que vai ser facilitada aí a negociação para a libertação de vários países. França vai ter ali lutas, né? Então, principalmente a Argélia. A Argélia vai fazer uma luta ali bastante importante contra a França, né? Para poder tentar a sua liberdade. O Portugal também, né, pessoal? Porque o que vai acontecer? Vão acontecer movimentos de libertação nos lugares dominados por Portugal. Aí nos anos 70, quando o Salazar deixa de ser o ditador de Portugal, aí vai facilitar esse processo aí da descolonização. O processo de descolonização em si, pessoal, vai ser marcado aí pela questão desses acordos, né, que vão ser feitos pelas potências europeias com aí os países que vão aparecer na África. Movimentos de libertação nacional, como eu falei para vocês, então vão ser uma marca aí desse período. Pessoal, esse mapa aqui vai estar lá nos créditos de onde eu tirei depois, inclusive o outro também. Ele mostra aí um resumo de como foi a situação de independência aí para cada parte aí da África, né? Então aí Egito, África do Sul e Libéria, antes da Segunda Guerra Mundial já estavam libertos, né? Aí em rosa os países que foram libertos entre 40 e 59, né? Então vocês podem ver que tem o Marrocos, a Líbia, a Tunísia, né? A Etiópia, pessoal, que lá no século XIX era independente, nos anos 30 foi invadida pela Itália do Mussolini, né? Então isso foi uma situação que aconteceu e aí a Etiópia acabou se livrando do domínio italiano. Então, vocês podem ver a região em amarelo, né? Tem o Zaire ali, que vai ser uma colônia muito importante, né? O Zaire, também conhecido como Congo, vai ser uma colônia da Bélgica, né? E aí vai conseguir sua libertação aí nesta época, tá? Em 1960. E aí várias outras colônias também vão ser libertas. Então, a Nigéria, a Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim que pertencia à França, por exemplo, né? E, pessoal, então vocês podem ver que na região verde, né, de 61 a 68, a colônia ali de Uganda, né, Uganda foi da Inglaterra, né, depois vai aparecer um ditador ali chamado Mobutu, que vai marcar a época, né,
Na Tanzânia também vai ter a libertação, e aí vai ter o destaque ali para o Nyerere, né, que vai negociar essa libertação com a Inglaterra, né, e aí, pessoal, nós temos a Argélia, né, que vai ter uma guerra de grande proporção com a França, né, que vai durar aí a década de 60. A Argélia vai conseguir sua independência também contra a França. E aí nós temos na região laranja Angola, Namíbia, Zimbábue e Moçambique, que são países que vão surgir a partir de 74, né? No caso aí de Angola, a questão aí que foi o fim do Império Português aí na África, né? Porque Moçambique também, porque a questão aí era que Portugal, depois do Salazar, então ia começar a abrir mão das suas colônias, né? Mas claro, teve a luta pela independência também. Nós temos ali por último, pessoal, o Saara Ocidental, que até hoje luta por sua independência, né? Então a parte marrom ali, eles lutam pela independência contra o Marrocos, tá? É um território autônomo, mas que é vinculado ao Marrocos, tá? Então isso aí é uma luta pela independência que ainda acontece. Só o seguinte, a descolonização da África, pessoal, ela foi um marco aí do século XX, né? Então 53 países africanos vão surgir ao longo do século XX, XXI, aí devido a essas libertações que aconteceram. Mas o que acontece é que essas sociedades, pessoal, não tiveram autonomia para decidir, por exemplo, de que forma iam se organizar, né? Porque eles tiveram ali esse domínio europeu. Parece, pessoal, que muitos povos foram reunidos no mesmo território sem escolha. E muitas vezes populações foram separadas por causa da linha divisória marcada ali pelos europeus. Então foi um continente, pessoal, que acabou sendo muito marcado aí por essa questão da colonização europeia. E, pessoal, eles vão ter várias sequelas, né? Então várias epidemias vão acontecer porque muitos países aí vão ficar desestruturados. Muitas guerras até hoje, principalmente aí pela questão de diamantes, ouro, você vai ter vários conflitos armados aí em vários países, né? Vários problemas estruturais aí na África, né? Nós teremos algumas lideranças no continente africano que vão lutar por vários motivos aí depois das libertações. Então, na África do Sul, por exemplo, houve lá a luta do Nelson Mandela contra o apartheid. Nós tivemos, por exemplo, o Nyerere, que lutou para tentar fazer um socialismo na Tanzânia, apesar de não conseguir, mas foi uma tentativa ali, né? Aqui na FASO, por exemplo, nós teremos o Thomas Sankara, né, que vai ser o homem ali que vai tentar montar um sistema social, no Burkina Faso. Hoje, cada vez mais, pessoal, nós temos a valorização da filosofia africana, né? Então, existem alguns escritores muito importantes, né, tanto na filosofia quanto na literatura. Na literatura nós temos o Mia Couto, na filosofia existe aí o Kwame Appiah. Então é um continente aí que vem buscando cada vez mais aí por um movimento interno aí de cada país valorizar a sua própria cultura. Vários países africanos, pessoal, têm estabelecido hoje relações com a China, por exemplo, né, na questão de criação de infraestrutura. Então, por exemplo, a Etiópia, né, tem mantido essa relação com a China, o Quênia também. Então são países que vêm buscando aí uma reestruturação. Então, por enquanto é isso daqui, a gente vai continuar na aula que vem, falando aí sobre a questão da Ásia. Então, por enquanto é isso, obrigado e até a próxima.